Epístola de Judas, irmãos. Hoje nós vamos meditar nos versículos 14 a 16. Epístola de Judas, penúltima carta do Novo Testamento e da Bíblia também, né? Versículos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda que uma porção tão pequena dela, Senhor, já é suficiente, Senhor, para nos alertar, Deus, para abrir os nossos olhos, Senhor, a respeito de tantas coisas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que quando cada um de nós, Pai, abrir as suas Bíblias no decorrer da semana, no decorrer do dia, Pai, as verdades nela contidas, Senhor, possa saltar aos nossos olhos, Pai. Nos livra, Senhor, de ler a Bíblia, Senhor, como leríamos um livro qualquer, Deus, porque ela não é um livro qualquer, ela é um livro importante, ela é um livro, Senhor, que nos orienta, Senhor, acerca do destino eterno, Pai. Oh, Deus, que nós possamos lembrar disso todas as vezes que abrirmos a Tua palavra. Em Teu nome é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, nós chegamos então ao clímax da denúncia que Judas vem fazendo aqui na sua carta, né? Desde o começo dela, desde o versículo 3, né? Já que os versículos 1 e 2 eram apenas a introdução, a saudação inicial de Judas, desde o versículo 3 até agora o versículo 16, se você estiver acompanhando aí na Nova Almeida atualizada, você vai ver que todo esse bloco, né, é contido aí sob o título, né, que os editores colocaram: o juízo contra os falsos mestres, sobre os falsos mestres. Então, tudo isso que a gente tem falado até agora são palavras duras, são palavras difíceis de ouvir, mas palavras necessárias, que Judas, então, agora, nos versículos 14 a 16, é aquele momento assim onde ele realmente explode a cabeça do seu auditório, né, que está ouvindo aí as suas palavras. Porque, irmãos, até o versículo 13, nós estivemos vendo do juízo e de como o Senhor agiu no passado, né? A gente viu Sodoma, a gente viu Gomorra, a gente viu os israelitas, a gente viu os anjos que não guardaram o seu estado original, a gente viu a contenda, né, pelo corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. A gente viu sempre exemplos do passado. Agora, nesse clímax, Judas ele nos convida a olhar para frente, irmãos. Ele convida para olhar a vinda de Cristo, nos convida a lembrar que o Senhor vai vir, como havia profetizado Enoque, que é, então, uma parte delicada, né? Porque às vezes a gente fica pensando, por que Judas resolveu usar um livro apócrifo, né? Na época, um livro que não estava dentro do conjunto dos livros que compunha o Antigo Testamento. Porque, irmãos, os autores bíblicos, eles não viviam em um mundo alienados da cultura, não, como às vezes a gente acha que tem que acontecer. Paulo, talvez, se estivesse escrevendo na nossa época, eu até comentei com a Andriele na vinda, talvez ele citasse, sei lá, que a força esteja com você, sabe? Como os seus filmes favoritos dizem isso, e aí ele usa aquele dito, né? Ele usa aquele jargão, né, que é comum no povo, que todo mundo sabe do que ele está falando, para ensinar uma verdade eterna. E é por isso que ele cita Enoque como um livro. Ele não está, nesse momento, né, dando uma canonicidade, né, que é um nome técnico aí, teológico, que a gente dá para quando um livro ele é considerado palavra de Deus inerrante, inefável, que é os 66 livros que a gente tem na nossa Bíblia cristã.
Judas não está fazendo isso, ela não está aprovando, ele não está aprovando o livro de Enoque como um todo. Mas esse trecho, né, que ele cita, é realmente algo que agora é canônico, que agora é Bíblia, é a palavra de Deus, não porque Enoque disse, mas porque Judas disse. Judas, quando cita Enoque, então, ele torna essa parte do texto de Enoque inspirada, é a parte que nós temos aqui para trabalhar nessa manhã, rapidamente. Ele fala sobre Enoque, e esse personagem aqui, a gente conhece ele lá de Gênesis 5, inclusive, né, para que a gente tenha certeza que é desse Enoque, ele fala que esse Enoque foi o 7º depois de Adão. E se você for lá em Gênesis 5, que é uma genealogia, você vai contar quantas pessoas tem de Adão e Enoque vai ser qual? O 7º, tá? É algo real, é um personagem real. E esse Enoque da Bíblia, né, aquele que a gente sabe que andou com Deus e foi uma das 2 pessoas que foi transladada, né, que Deus tomou para si, junto com Elias, que a gente vai acompanhar essa história lá no livro de Reis, ele teria profetizado, então, teria previsto que o Senhor viria com milhares de seus santos. Só que, irmãos, para a gente ter certeza que a gente pode confiar nisso, eu queria que a gente fosse lá em Zacarias rapidamente no Antigo Testamento, para a gente ver que o que Enoque disse não está destoando daquilo que outro profeta do Senhor, inspirado, né, esse a gente não pode ter nenhum tipo de dúvida, né, Zacarias 14, ele falou. Zacarias já havia falado sobre isso, e para que a gente entenda que o contexto é um contexto da vinda de Cristo, é um contexto do final. Vamos ler o capítulo 14, versos 1 a 5. Zacarias 14, verso 1 ao 5, para a gente ver todo o contexto escatológico, que é a doutrina do fim das coisas. Interessante, né? A gente está falando esse trecho de Judas agora, sendo que a próxima semana a gente vai começar com Apocalipse, né? A gente vai começar a estudar na escola dominical. Uma introdução vai ser bem curtinha, certo, irmãos? A gente vai voltar à nossa programação normal. Eu estou programando de 2 a 3 aulas sobre Apocalipse de manhã, para nos preparar para o culto da noite, né? Então, a gente vai ouvir muito falar dessa palavra, né? Escatologia, todo mundo vai saber o que ela significa. No Antigo Testamento, irmãos, a escatologia, um texto escatológico que falava sobre o fim dos tempos, ele costumava começar falando sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor seria esse dia final, esse dia da consumação, que Zacarias começa falando aqui no capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Prestem atenção no versículo 5 agora. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Assim, sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos virão com ele. Apesar de Judas citar Enoque, então, irmãos, perceba que era uma linguagem e era uma expectativa que os israelitas tinham, o Zacarias tinha. Ele estava falando sobre um dia que o Senhor viria junto com todos os seus santos para fazer o quê? E é esses os 2 pontos, né, que a gente vai mencionar aqui brevemente, versículo 15. Para que é que o Senhor vai vir, afinal de contas? 2 coisas, irmãos. Veja, olha aí o propósito no versículo 15. Número 1, exercer juízo contra todos. E o segundo, para convencer todos os ímpios a respeito de todas as suas obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. São esses 2 propósitos, então, que Judas ele vai nos dizer que é para o qual o Senhor vem.
Primeiro, exercer juízo contra todos. Irmãos, é uma das coisas que a gente mais quer ver, irmãos. Se não existisse essa promessa do Senhor, né, de que Ele exerceria vingança, a gente ia ficar muito triste e muito arrasado quando a gente visse alguém que cometeu um crime escapar impunemente da justiça, né? A gente ia ficar muito triste quando visse alguém que fez alguma coisa terrível escapar, sabe, como se nada tivesse acontecido. Isso geraria em nós um incômodo muito grande. Mas, porque a gente sabe que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo sobre a terra, a gente tem que ficar tranquilo, irmãos. A gente tem que ficar tranquilo porque esse juízo que o Senhor vai exercer é um juízo perfeito e é um juízo eterno. Eu sei que ficar preso é algo muito ruim, né? A cercear o seu direito de liberdade é algo muito ruim. Mas, dependendo aí, né, se a sua família é uma família ativa, vai levar um lanchezinho na prisão e tal, aquela coisa toda, você vai passar ali um tempo, né? Logo, logo vai progredir de regime, a gente sabe como é o sistema penal, né? A gente sabe como são as leis, e logo, logo vai embora. Agora, o juízo que o Senhor vai exercer, irmãos, é um juízo eterno. Deus, ele vai exercer a palavra final sobre vida eterna ou morte eterna. E é por isso que Judas fala, olha, lembrem disso, olhem agora para o futuro e vejam, contemplem o dia que o Senhor vai vir para exercer juízo contra todos. E confiem nisso. Quando vocês virem as injustiças, quando vocês forem injustiçados, e se vocês cometerem injustiça, lembrem-se, Deus vai pesar a mão, Deus vai exercer juízo contra todos. E a segunda coisa, além desse juízo que deve nos animar e deve nos consolar e confortar, o Senhor vai convencer os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Irmãos, tentando extrair alguma coisa dessa parte B do versículo 15, que a Igreja Católica tenta preservar, digamos assim, a doutrina do purgatório, né? Porque é mais ou menos assim, olha, no juízo, os ímpios vão ser convencidos a respeito das suas obras ímpias, e a ideia que eles têm é que, por causa disso, eles vão se salvar, de alguma forma, né? Quando eles forem convencidos. Só que esse convencimento, irmãos, é um convencimento de que a pessoa vai ser condenada porque ela merece ser condenada. Se aqui na Terra a gente não consegue convencer algumas pessoas disso, né, de que elas são pecadoras e de que elas precisam se arrepender, não tem problema, porque no último dia o próprio Deus vai convencê-las disso. Elas vão ser convencidas a respeito de todas as suas obras ímpias que praticaram. Mas esse convencimento aqui, irmãos, não é um convencimento salvífico. Não é uma nova oportunidade, uma segunda oportunidade para arrependimento. Infelizmente, não. Porque senão, irmão, não faz muito sentido, porque qual era a motivação que a gente tinha para viver uma vida santa, uma vida que Deus quer que nós vivamos aqui, se quando morrer a gente vai ter uma segunda chance, né? E que a gente vai poder fazer isso do outro lado. Não é a ideia. A ideia é que Deus mesmo vai convencer as pessoas, quando chegarem diante do justo juiz, de que elas merecem a condenação que elas estarão sofrendo naquele último dia. Calvino, né? Ele fala, irmãos, que essa lembrança que Judas ele chama a nossa atenção, desse castigo reservado para os ímpios, o objetivo é inspirar temor e vigilância nos eleitos. Não é para os eleitos olharem para o outro e dizer, você não sabe o que te espera, viu? Seu fim vai ser cruel. Não é esse o objetivo. O objetivo é inspirar vigilância e temor nos próprios eleitos. Ah, pastor, mas e calvinista presbiteriano não disse que não se perde salvação? E a gente mantém isso, não se perde. Agora, irmãos, viva como se você pudesse perder. Você não pode perder, mas viva como se... Porque você vai viver melhor, irmãos. Você vai viver de uma forma mais atenta, sabe? Mais consciente de que seus pecados, eles ofendem a Deus, ofendem a santidade de Deus. E Calvino, então, ele chama a nossa atenção de que nós precisamos, né, lembrando desse dia final, ser vigilantes e temer ao Senhor, que tem poder de lançar a alma dos homens no inferno.
E, por fim, o versículo 16, ele fala que essas pessoas, nesse presente tempo, né, Judas volta mais uma vez para o presente, são murmuradores, descontentes, que andam segundo as suas paixões, cuja boca vive falando grandes arrogâncias, adulam uns aos outros por motivos interesseiros. E aí, irmãos, eu li um comentário aqui de novo, né, eu tenho que aprender a botar nota de rodapé, porque eu sempre esqueço quem foi que eu consultei, vou pedir perdão para os irmãos por essa falha, mas um deles, ele chamou minha atenção para uma coisa que até então nunca tinha prestado atenção, é que no final das contas, irmãos, essas pessoas que vão padecer no último dia, que vão experimentar o peso da mão de Deus, a ira do Senhor Todo-Poderoso no último dia, elas são pessoas que não se importam com Deus, né? Desprezaram Deus, murmuradores, andam segundo suas próprias paixões, mas com quem é que elas se importam? Com os homens, irmãos. Olha que absurdo, né? Olha como é uma prisão que a gente não consegue escapar. Quando a gente não teme a Deus, nós somos prisioneiros do que os outros acham, né? A boca deles vive falando arrogância e adulando os outros por motivos interesseiros. Essas pessoas estão adulando as pessoas por aprovação, estão insistindo para serem aceitas naquele meio social, naquele ambiente, sabe? Para participarem desse grupo que vai acabar no juízo eterno, irmãos. Sabe, é um absurdo muito grande que às vezes a gente não se dá conta, sabe? É um quadro pintado com letra, com tinta escarlate, sabe? Com uma tinta fluorescente, assim, aquela coisa. Cara, observe a loucura que é desprezar o Senhor, porque no final das contas você nunca vai viver plenamente, você não vai ser o rei da sua própria vida. Na verdade, você, se não temer o Senhor, vai acabar temendo o próprio homem. Você vai acabar temendo o descontentamento do próprio homem. E você vai acabar vivendo uma vida de adulador por motivos interesseiros. Judas, irmãos, ele encerra, então, essa parte de advertência da carta com raios e trovões do arsenal de Deus contra essas pessoas. E nos lembrando de que o tempo que Judas vivia não é diferente do nosso tempo, irmãos. Nós vivemos um tempo muito parecido com o tempo de Judas, tempo de pessoas descontentes, tempos de murmuradores, andando segundo as próprias paixões. Que o Senhor nos livre, irmãos, de crentes viverem dessa forma, porque é isso que é o triste. Judas está falando de murmuradores em um contexto tão ruim, né? E saber que tem crentes que são murmuradores, que tem crentes que são descontentes. Sabe, irmãos, é algo que a gente precisa se diferenciar mais do povo de Deus. Os israelitas não comiam carne de porco, não podiam fazer isso e aquilo outro. Tantas coisas que a gente acha tão absurdas, né, hoje, quando a gente lê Levítico, por exemplo. Mas eram diferenciadores visuais de que eles eram um povo diferente, um povo de Deus. Que nós possamos nos diferenciar, irmãos, como pessoas que não são murmuradoras, que não são descontentes, que não são arrogantes e que não vivem adulando os outros, mas que vivem para temer o nome do Senhor. Vamos orar? Nessa hora não consegui ser mais rápido, perdão. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz e eficiente, Senhor. Que, Deus, nós possamos nos lembrar que o Senhor virá com os seus santos anjos. Oh, Deus, que o Senhor não nos ache, Senhor, como aquele povo contra quem Judas advertiu tão severamente, Pai. Que o Senhor não nos ache murmuradores, Pai. Que o Senhor não nos ache descontentes, Pai. Mas nos ache, Senhor, adoradores, Senhor. Pessoas, Senhor, que glorificam o Teu nome com as nossas vidas, Senhor. Que vivem para a Tua glória, Senhor. E para aquele dia chegarem diante do Senhor, não tentando esconder as suas coisas erradas e os seus segredos obscuros e ocultos, Senhor. Mas que possa chegar diante do Senhor, Pai, crendo e confiante no que o Senhor fez por cada um de nós. É em Teu nome que nós oramos e já Te agradecemos. Amém.